Então, pessoal, dando sequência, hoje nós vamos estudar os conceitos relacionados a estratégias max e mins. Então, nós vamos começar a análise desse tipo de estratégia analisando um exemplo específico. E aí nós vamos entender os conceitos e as ideias por trás das estratégias max e min. Então, esse exemplo ele consiste entre duas empresas, né, que elas competem por um padrão específico de criptografia. E aí, nesse caso, elas devem decidir, né, se vão investir em um novo padrão ou se devem continuar com o que já está. Uma coisa interessante é que o, a parcela de mercado para a empresa 1 ela é muito maior do que a empresa 2. Ou seja, como é um padrão de criptografia, né, se houver uma mudança muito grande, isso pode ser mais prejudicial para a empresa 1 porque ela tem a maior parcela desse mercado. E a empresa 2, por ter uma parcela menor, acaba não sendo tão prejudicada assim se houver uma mudança abrupta nesse mercado. E aí, nesse caso, ambas estão considerando uma mudança, né, nesse padrão de criptografia. Elas devem investir em um novo padrão. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, né, esse padrão de criptografia que elas possuem, eles são equivalentes, ou seja, o consumidor de uma empresa pode utilizar, né, o da outra. Né, e aí isso também corrobora para, caso haja uma mudança muito grande, né, nesse mercado, isso prejudicar mais a empresa 1 do que a empresa 2. Quando nós estivermos vendo a matriz de payoffs, nós vamos entender melhor como essa lógica funciona. Então aqui está exatamente, né, a matriz de payoff das duas empresas. A decisão é investir e não investir, e aí esses são os respectivos, né, ganhos associados a cada estratégia. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma análise convencional para saber se tem algum equilíbrio, esse jogo tem algum equilíbrio de Nash e analisar alguns padrões em relação a eles antes da gente estudar a estratégia Maximin propriamente dita. Então vamos lá. É, para fazer a análise do jogo, nós vamos nos imaginar sendo a empresa 1 pensando no que a empresa 2 pode fazer. Então a empresa 2 pode investir, não investir, quer dizer, e investir. Se ela fizer o investimento, né, supondo que ela tome essa estratégia, eu como empresa 1 estou pensando isso. A empresa 2 pode não investir. Se ela não investir, o que é melhor para mim? Nesse caso, se eu fizer o investimento, como eu tenho a maior parcela do mercado, eu vou mudar o padrão de criptografia. Isso quer dizer, e como as criptografias são equivalentes, né? Isso quer dizer que se as pessoas não adotarem o meu novo padrão e ficarem com o da empresa 2, ela vai passar a tomar todo o mercado. Então eu teria um enorme prejuízo com isso. Meu prejuízo aqui seria de menos 100. E se eu não fizer o investimento, não vai mudar nada, o mercado vai permanecer exatamente o mesmo, então o ganho aqui seria de zero. Nesse caso, se a empresa 2 não investir, o melhor que eu tenho a fazer é não investir também. Mas se ela fizer o investimento, isso seria mais interessante para o caso da empresa 2, né? Porque aí, se ela também fizesse o investimento, você ia ter um novo padrão de criptografia que ia melhorar o mercado e ia ser mais interessante, né, financeiramente falando, para a empresa 1. Então, ela teria um ganho aqui de 20. Né? Se ela não fizesse o investimento, ela ia ter uma perda de menos 10. Então, nesse caso, é melhor ela investir. Bom, como ela mudou aqui o padrão, né, de escolha, dado que a empresa 2 também mudou o seu, isso significa dizer que a empresa 1 ela não tem uma estratégia dominante. Então, essa seria a análise para o caso da empresa 1. Para completar esse raciocínio, eu preciso me colocar no lugar da empresa 2, imaginando o que a empresa 1 pode fazer. Então, a empresa 1 pode não investir. E aí, nesse caso, se a empresa 2 também não investir, o ganho dela será de zero, né? E se a empresa 2 resolver investir, o ganho dela será de 10. Então, nesse caso, compensa ela fazer esse investimento, né? Dado que a empresa 1 resolve não investir. No caso da empresa 1 não fazendo o investimento, né? A empresa 2, ao também não,
no caso da empresa 1 fazendo o investimento, a empresa 2, se ela não fizer esse investimento, ela vai ganhar 0. Se ela investir também, ela vai ganhar 10. Então, nesse caso, continuou compensando fazer o investimento. Isso quer dizer que a empresa 2 ela tem uma estratégia dominante, ou seja, ela vai investir independentemente do que a empresa 1 possa fazer, né, do que a empresa 1 irá fazer. Então, a empresa 1 não possui uma estratégia dominante, mas a empresa 2 possui. Isso significa dizer que há um equilíbrio de Nash e que esse equilíbrio de Nash está associado a essa estratégia dominante. Isso já nos dá algumas respostas. E aí, nesse caso, como a empresa 2 certamente vai investir, porque essa é a estratégia dominante para ela, a empresa 1 só deve escolher, então, qual é o melhor resultado, né, dado que a empresa 2 vai investir. Nesse caso, ela deve escolher aqui entre menos 10 e 20. Obviamente, ela vai investir e escolher e ganhar 20. Então, nesse caso, esse seria, né, um resultado candidato a um equilíbrio. Bom, fazendo aqui a nossa análise, né, agora específica do equilíbrio, para constatar que isso de fato é um equilíbrio de Nash, também para revisar alguns aspectos da aula passada, vamos imaginar agora que ambas as empresas descobriram qual a estratégia foi adotada pela concorrente, né? E aí elas estão observando se elas devem mudar, podem mudar ou não essa estratégia, se é interessante para elas mudarem ou não, dado que agora elas sabem que a outra empresa escolheu determinada atitude, né? Fez determinada escolha. Bom, no caso da empresa 1, ela está aqui ganhando 20, uma vez que a empresa 2 investiu. Bom, se a empresa 1 agora sabendo que a empresa 2 investiu, ela tem interesse para mudar de estratégia? A resposta é não, porque se ela mudar de estratégia e passar a investir, ela vai ganhar aqui menos 10. Então é melhor ela continuar com um ganho de 20. No caso da empresa 2, ela agora sabe que a empresa 1 investiu também. Se ela mudar de estratégia, ela vai ganhar 0. Se ela continuar, ela vai ganhar 10. Então, nesse caso, compensa ela continuar. Isso significa dizer que quando uma empresa descobre o que a outra fez, mesmo assim ela está confortável com a decisão que ela já tinha tomado e ela não tem interesse em mudar novamente. Isso significa dizer que é um equilíbrio de Nash. Então, nesse caso, ambas as empresas aqui nessa parte do jogo estão fazendo o melhor que pode, dado aquilo que a outra concorrente está fazendo, o que é precisamente a definição de um equilíbrio de Nash. Só que esse jogo ele tem uma coisa muito especial. Esse resultado só foi possível porque lá atrás nós adotamos a hipótese de racionalidade, ou seja, que cada agente sabe exatamente todos os riscos do mercado, conhece todas as informações do mercado e é capaz de tomar a decisão que melhor a decisão que vai maximizar os seus ganhos, né? A decisão mais racional possível, ou seja, né, não há a hipótese de se cometer algum erro né, nesse mercado. Então, né, não há espaço para, né, se cometer um erro, não há espaço para uma irracionalidade. Então, só que nesse caso, isso representa uma limitação, né, da teoria dos jogos. Então, essa hipótese de racionalidade, ela limita, né, de certo modo, o processo de raciocínio, né, na teoria dos jogos. Então, esse resultado aqui ele só é possível se houver racionalidade dos jogadores. Ou seja, se, por exemplo, a empresa 2 aqui especificamente cometesse um erro e ela resolvesse, por exemplo, não fazer o investimento, né, e a empresa 1 fizesse esse investimento, então a empresa 1 ela faz a melhor decisão para ela, né? A gente viu que o equilíbrio é esse e obviamente ela realmente vai investir. Mas se a empresa 2 errasse e fizesse algum erro, isso poderia ser extremamente prejudicial para a empresa 1, porque aí se a empresa 2 aqui errar e não fizer o investimento, o ganho dela aqui, né, vai ser de menos 100, ou seja, ela vai ter um enorme prejuízo. Então, ou seja, a decisão dela fica condicionada à hipótese de racionalidade da empresa 2. Entendeu? Se a empresa 2 fizer uma estratégia errada, significa dizer que ela pode ter um prejuízo muito grande.
E aí, nesse caso, muito provavelmente, os administradores dessa empresa um vão ficar atentos a isso. Eles vão querer se assegurar de que a empresa 2 de fato é uma empresa séria, de fato é uma empresa racional e que vai fazer o melhor que pode. Ou seja, ela vai adotar uma estratégia racional, entendeu? Mas aí vamos supor que os administradores da empresa um eles cheguem à conclusão, quando eles fizessem esse raciocínio, eles chegassem à conclusão de que não tem certeza se a empresa 2 é de fato uma empresa racional. Então, nesse caso, o que era que eles poderiam fazer? Eles continuariam investindo e correndo o risco de tomar esse prejuízo de menos 100, ou ele adotaria uma outra estratégia? Então, nesse caso, se a empresa um percebesse que há sim uma hipótese da empresa 2 ser irracional, ou seja, ela não ser capaz de tomar a melhor decisão possível, o que é que a empresa um poderia fazer? Ela poderia adotar uma estratégia mais conservadora. E essa estratégia mais conservadora seria configurada em uma estratégia maximin, que é o ponto onde nós queremos chegar aqui nessa parte da aula. Então, o que é que significa uma estratégia maximin? Em termos formais, né, em termos conceituais, significa uma estratégia onde você maximiza o ganho mínimo. Então, nesse caso, ela sempre se trata de uma estratégia conservadora. Então, é uma estratégia em que você faz sem o objetivo, né, de ganhar tudo, mas também sem o objetivo de perder tudo. Então, você vai num resultado que vai lhe dar um ganho que não vai ser nem o ganho máximo, né, mas também não vai ser é, o, o prejuízo máximo. Então você vai ter um resultado ali conservador, um resultado que vai garantir que você consiga, né, não tomar um prejuízo muito grande, mesmo que isso signifique você não tomar, não receber você receber um lucro muito grande. Então vai ser uma estratégia que não só permite que você que, não só não permite que você tenha um prejuízo muito grande, mas também não permite que você tenha um lucro muito grande. Vai ser uma estratégia onde você não vai assumir riscos. E aí, nesse caso, essa estratégia para a empresa um seria a de não investir. Aí a lógica é, por que, que não investir seria uma estratégia conservadora, vamos dizer assim, para a empresa um? Porque ela vai maximizar o ganho mínimo. Ó, você realmente não vai ganhar o lucro máximo, que seria de 100, mas também você não vai tomar o prejuízo máximo, que é de menos 100. Então, nesse caso, essa estratégia aqui, ela maximiza, né, o seu ganho mínimo. Então, nesse caso, o máximo que você perderia aqui seria menos 10 se você adotasse essa estratégia. Então, é isso que ela vai fazer. Ela vai pensar, diz, olha, eu vou, é, eu vou adotar uma estratégia que eu vou ter o menor prejuízo possível, entendeu? Então, nesse caso, seria não investir. E aí, nesse caso, a empresa 2, né, ela teria uma hipótese mais irracional, vamos dizer assim, e ela poderia investir ou não investir. Se ela resolvesse não fazer o investimento, isso seria inclusive melhor para a empresa 1, uma vez que ela a empresa um não teria nenhum prejuízo, né? Ela ganharia aqui zero, né? E se ela fazer o investimento, ela teria aqui um ganho, a empresa 2 teria um ganho de 10 e ela tomaria aqui seu prejuízo mínimo, ou seja, menos 10. Então, ela evita esse cair nesse resultado aqui que poderia ela evita cair nessa estratégia aqui que poderia resultar em um prejuízo muito grande para ela. Então, nesse caso, ela adota aqui uma estratégia conservadora. Então, essa estratégia maximin para a empresa 1 seria de não investir. Então, é, só recapitulando, né, a estratégia maximin seria uma estratégia que ela vai maximizar seu ganho mínimo. Seria uma estratégia, um tipo de estratégia onde você adotaria onde você faria uma escolha conservadora. Então, a ideia é evitar um risco. Então, quanto menor o risco, para uma determinada empresa que adota uma estratégia maximin, melhor.
Então isso seria mais ou menos o padrão de uma escolha max-min. Bom, aí aqui segue, né, as conclusões principais do jogo, que é baseado nessas observações que nós acabamos de fazer. Então, no caso, a empresa 2 ela tem uma estratégia dominante, que é investir. Então, nós identificamos esse padrão no jogo. E aí, nesse caso, a empresa um o melhor para ela seria investir, e a empresa 2 também seria investir, isso numa hipótese normal, na hipótese de racionalidade. Então, no caso, esse seria aqui o equilíbrio de Nash, né, associado a esse jogo. Nós também vimos que isso de fato se trata, né, de um equilíbrio. Aí vem aquela hipótese que nós levantamos, né? No caso da empresa 2, né, não ser racional, e aí se ela não fizer o investimento, a empresa um pode incorrer aqui em prejuízos muito significativos, né, que seria essa perda aqui de menos 100. E aí, nesse caso, o que é que a empresa um pode fazer nesse cenário? Adotar uma estratégia maximin, uma vez que ela não tem certeza se a empresa 2 é racional. Então, se ela fizesse isso, né, ela estaria minimizando as perdas potenciais. Então, ou seja, seria no máximo 10, né, uma vez que ela adote a estratégia maximin. Então, a, a perda máxima que ela poderia, aliás, a perda mínima, no caso, né, que ela poderia obter seria 10. Então, seria no máximo 10 aqui. Então, seria mais interessante para ela adotar essa estratégia. Então, uma estratégia que minimize suas perdas, né, potenciais. Né? No caso, seria a estratégia maximin, que dá, né, o menor prejuízo possível, no caso. Né? Então, nesse caso, seria aqui menos 10. Bom, e aí nesse caso, né, se ambas as empresas elas forem racionais, como nós vimos, elas vão decidir fazer o processo de decisão naturalmente, e aí ambas iriam escolher investir. E isso também, né, seria um equilíbrio de Nash, né? Ah, uma coisa interessante é se a empresa 2 ela também for uma empresa minimizadora, né, de risco, ou seja, se ela também vai adotar uma estratégia maximin. Então, se ela não tiver aqui as informações corretas, né, ela pode causar um prejuízo muito grande para a empresa 1. Então, a empresa 1 teria como uma estratégia conservadora ou uma estratégia maximin não investir. Se a empresa 2 adotasse também uma estratégia maximin, ela iria investir, né, uma vez que o ganho para ela é igual, né? Se a gente voltar lá atrás no jogo, ou é 0 e 0 ou 10 e 10. Então, nesse caso, ela não tem ela não teria um problema tão grande, né, no caso, como a empresa 1. Então, nesse caso, a estratégia maximin para ela também é não investir, uma vez que também essa é a estratégia dominante para ela, né? Então, ou seja, essa estratégia, como independe do que a outra faça, então ela não corre esse risco, né? Então ela não tem nenhum risco, o risco mínimo para ela é adotar a sua estratégia dominante. Isso significa dizer que ela vai ganhar 10 em qualquer situação, independentemente do que a empresa 1 faça. Por isso que isso é a estratégia dominante para ela. Né? Mas, perdão, isso também é estratégia maximin para ela. E aí, nesse caso, teria-se como o resultado, né, não investir para a empresa 1 e investir para a empresa 2, se ambas adotassem uma estratégia maximin. Né? Uma coisa também interessante é que se a empresa 2 soubesse, aliás, perdão, se a empresa 1 soubesse que a empresa 2 está usando uma estratégia maximin, ela também iria, né, tomar a decisão de investir, e isso levaria ao equilíbrio de Nash do jogo. Bom, aqui, né, nós temos um famoso jogo, né, da teoria dos jogos. Então esse jogo aqui é bem famoso porque ele tem algumas propriedades bem interessantes. Então,
que é o Dilema dos Prisioneiros, né? Então, o famoso jogo do Dilema dos Prisioneiros. E ele consiste basicamente em quê, né? Para quem ainda não conheceu esse jogo, né, de outros estudos anteriores. Consiste em dois prisioneiros que estão fazendo uma delação. E aí, eles, à medida que eles vão confessar ou não confessar num determinado delito que eles cometeram, eles vão ter mais ou menos anos de prisão. Então, vamos analisar a estrutura do jogo e perceber, né, se há algum equilíbrio de Nash nesse jogo, e também depois nós vamos analisar com mais calma as propriedades associadas a esse jogo. Então, a primeira coisa, nós temos que nos imaginar sendo o jogador A, né, pensando no que o jogador B, ou no caso, o que o prisioneiro B poderia fazer. Então, para o jogador A, ele tem como estratégias confessar e não confessar. Se ele imaginar que o jogador B vai confessar, né, então o jogo viria para esse lado aqui. Se ele não confessasse, ele iria ter um baita prejuízo aqui. Ele ficaria 10 anos, né, preso. Enquanto que se ele confessasse também, ele ficaria 5 anos. Então seria melhor nesse caso, né? Então, se o jogador B resolver confessar, o melhor que ele tem a fazer é confessar, né? Uma vez que ele imagina, né, o jogador A imagina que o jogador B ele não vai confessar, o que é que ele deve fazer então? É, ele deve escolher aqui, né, também confessar e não confessar. Então, se ele imaginou que o jogador B não vai confessar, se ele não confessar também, ele vai ficar 2 anos na prisão, né? Se ele confessar, ele vai ficar só 1 ano. Então, nesse caso, continua sendo confessar. Então, independentemente do que o prisioneiro B faça, o melhor que ele tem a fazer aqui é confessar, né? No caso do... Aí já sabemos que há uma estratégia dominante aqui, no caso, que seria confessar, né? Então, o prisioneiro A, ele vai confessar. O prisioneiro B, né, também vai ter seu processo de raciocínio. Então, se ele imaginou que o jogador A, ele confessou, né? Então, se ele confessar também, ele vai ficar menos 5 anos. Se ele não confessar, ele vai ficar 10 anos na cadeia. Então, nesse caso, é melhor para ele confessar, né? E aí ficar menos tempo preso. No caso, vamos supor que ele imagine que o jogador A não confessou, né? Então, ele não fez essa confissão. Se ele não fizer também, ele vai ficar menos 2, né? Se ele fizer, né, ele vai ficar só 1 ano. Então, é melhor ele ficar só 1 ano. Então, nesse caso, ele também vai confessar. Então, isso quer dizer que é uma estratégia dominante para ambos os jogadores confessar. E isso é um equilíbrio? Vamos analisar aqui, né? Uma vez agora que os prisioneiros já sabem o que aconteceu, já sabem se o outro confessou, se o outro não confessou. Então vamos analisar esse cenário. Bom, como confessar é a estratégia dominante para ambos os jogadores, eles estão confortáveis com essa estratégia? Vamos ver se sim ou se não. Uma vez que agora que o jogador A, né, o prisioneiro A, ele sabe que o prisioneiro B confessou, se ele mudar a estratégia dele e não confessar, ele vai passar 10 anos na cadeia. Então, compensa ele continuar com essa estratégia dele. Ele já tinha confessado antes, continua compensando agora. Do mesmo modo, o jogador B, se ele resolver, uma vez que ele sabe agora que o prisioneiro A confessou, se ele mudar a estratégia dele, ele vai ficar menos 10, né? Se ele continuar, se ele manter a mesma estratégia, se manter a posição dele, ele vai ficar com 5 anos. Então, continua sendo melhor. Então, isso de fato se trata de um equilíbrio de Nash. Uma vez que eles sabem agora qual foi a escolha de cada um, mesmo assim, não há hipótese não há estímulo para que eles mudem a estratégia dele. Então, nesse caso, esse resultado aqui, de fato, se trata de um equilíbrio de Nash. Então,
se trata, portanto, de um equilíbrio de Nash por estratégia dominante. Então, esse seria o resultado do famoso jogo do dilema dos prisioneiros. Isso aqui é ótimo para quem está tentando descobrir, né, o desvendar esse crime, né? Uma vez que esse jogo aqui garante que os prisioneiros eles vão confessar, ou seja, que o crime vai ser solucionado. Então esse resultado aqui vai ser muito interessante para quem está tentando desvendar os crimes. Por isso que esse jogo aqui, uma estrutura semelhante, é bastante utilizada nessas investigações que acabam fazendo esse tipo né, de, de abordagem, né, com os suspeitos, com os prisioneiros, na tentativa de confessar. Uma vez que ele confessa, você concede um benefício para ele. Então, que é geralmente uma redução da pena, que é o que acontece aqui. Se eles não confessassem, eles poderiam ficar 10 anos, e uma vez que eles colaborem, né, com a justiça, uma vez que eles colaborem com a polícia, eles vão ficar menos 5. Então, ou seja, eles têm uma redução da pena aqui. E nesse caso, vimos que isso vai funcionar, que ambos vão confessar o crime, e aí nesse caso o crime seria solucionado. Mas, do ponto de vista dos prisioneiros, existe um resultado melhor coletivamente para todos. Então, eles vão ficar 5 anos ainda na prisão. Né? Se eles resolvessem colaborar um com o outro, e não com a justiça, e sim o prisioneiro A colaborando com o prisioneiro B e não com a polícia, cada um iria ficar 2 anos. É mais é, do que se eles entregassem o colega, né? Do que se eles fossem desleais um com o outro. Então, se eles fossem desleais, né, se o jogador A aqui, ele sabe que o jogador B não confessou, né? Então ele tem a certeza disso, ele pode, né, o jogador B aqui não confessou, né? Então nesse caso, se ele se ele confessar, se ele entregasse o colega, seria mais interessante para ele. No caso seria esse resultado aqui, né? Então o jogador A, ele sabe que o jogador B não confessou. Se ele soubesse disso, seria mais interessante ele confessar e aí entregar o colega. Então o colega ficaria 10 anos na cadeia e ele ficaria só um. Então isso seria ótimo para ele. Se eles resolvessem fazer um pacto e não confessar de forma nenhuma, ele ficaria 2 anos também, né? Isso é maior do que o 1 ano que ele ficaria aqui. Mas em compensação, é melhor do que o resultado do equilíbrio, que seria no caso aqui menos 5. Isso significa o quê? Que nem sempre o equilíbrio vai ser a melhor solução em termos de ganhos gerais, né? Existe, em termos dos dois, né, dos dois prisioneiros, existe um ganho que seria melhor para os dois, que seria esse daqui, entendeu? Que seria esse resultado aqui, entendeu? Mas nós vimos aqui que pela dinâmica do jogo isso não vai acontecer. Esse seria o resultado mais eficiente e esse daqui seria o resultado que de fato ocorre, né? Seria o equilíbrio, entendeu? Então, isso nos permite estabelecer uma importante definição dentro da lógica de teoria dos jogos, que nem sempre o resultado que é o equilíbrio é o resultado que é o mais eficiente, entendeu? Então, isso é uma importante afirmação dentro da lógica de teoria dos jogos. Mais na frente nós vamos voltar a esse conceito. Então, quando for na aula da semana que vem, a aula daqui já está com um certo tempo, não quero que o vídeo fique tão longo. Nós vamos voltar a esse assunto, dessa vez estudando as estratégias, as chamadas estratégias mistas. E como vocês vão ver, tem muita relação com o que nós estamos vendo aqui. Mas aqui já ficou importante, né, nessa aula de hoje nós já passamos por dois conceitos que são muito importantes dentro da lógica, né, da teoria dos jogos, que são situações onde os jogadores adotam estratégias, estratégias conservadoras e também que nem sempre os resultados de equilíbrio são os resultados mais eficientes. Bom, né, hoje nós vamos ficar por aqui e, né, como eu disse, nós vamos estudar as chamadas estratégias, as estratégias mistas na aula da semana que vem. Seria muito interessante que você já desse uma olhada
no conteúdo, né, associado às estratégias mistas, porque isso seria muito interessante. Então, é, então vamos, né, como eu disse, vamos ficar por aqui até semana que vem.